Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. O Messias foi enviado a este mundo com o fim de entregar sua vida para nos redimir. E vemos que ele relata esse fato aos discípulos uma e outra vez e outra vez. E não somente que iria morrer, mas que também falou a eles sobre a ressurreição. Mas os discípulos não o entenderam, nunca compreenderam essa verdade, o propósito supremo da sua vinda e do que ele iria fazer. Nunca o compreenderam por completo. Por qual razão? A resposta é muito clara. Eles não assimilaram a ressurreição, que ele morreria, mas que no terceiro dia se levantaria, porque a ressurreição é um sinônimo de reino. Ele disse muitas vezes que sempre que a Bíblia fala de ressurreição, devemos pensar no reino de Deus. E o problema é muito frequente. Aconteceu com os discípulos há 2000 anos e segue acontecendo com a maioria dos crentes de hoje, que não temos uma mentalidade de reino, ou que vemos esse reino como uma realidade terrena e tratamos com ele de um ponto de vista carnal. Certamente isso é o que estudaremos hoje. Pegue sua Bíblia e venha comigo ao livro de Mateus, capítulo 20. Livro de Mateus, capítulo 20. Na semana passada, vimos que Yeshua compartilhou com os discípulos que, efetivamente, ele era o Messias. E agora ele está contando o que ele tinha vindo fazer. Que ele veio a esse mundo e que se dirigia, mais especificamente, à cidade de Jerusalém. Entendamos que Jerusalém é fundamental. Os propósitos de Deus, seus planos e propósitos de reino, têm a ver com Jerusalém. Ele regressará e governará dali durante 1000 anos. Pois Jerusalém era importante no passado, mas também será importante no futuro. E notem o que diz nesse capítulo 20. Acompanhem no versículo 17. Mateus 20, versículo 17. Ele diz algo aos seus discípulos. Yeshua, lemos aqui, subindo a Jerusalém, tomou aos seus 12 discípulos a um lado, e aqui está, no caminho. Essa palavra caminho é paralela a propósito, a vontade de Deus. Ele iria ali para cumprir a vontade e o propósito de Deus. E agora ele vai declarar, de uma maneira muito clara, qual é essa vontade, qual é o propósito pelo qual ele deixou o céu, tomou forma humana e entrou nesse mundo. Então, mais uma vez, Yeshua, indo a Jerusalém, tomou os 12 discípulos à parte no caminho e lhes disse, versículo 18, essa seguinte frase que está nas Escrituras, como digo quase todas as vezes que nos deparamos com ela, tem a ver com ênfase. Ela enfatiza que o que está por vir é importante, ou que algo que será dito tem grande significado e é vital. E quero enfatizar isso. É vital que compreendamos. Então ele diz, leiamos juntos o versículo 18. Eis aqui, subirei a Jerusalém. Literalmente, nós subiremos a Jerusalém e o Filho do Homem será traído e entregue ao sumo sacerdote e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Está revelando, como vimos na semana passada, é a segunda vez que ele afirma nessa passagem
que subirá a Jerusalém com os discípulos e morrerá. Ele será entregue, e sabemos que isso será fruto de uma traição. Mais adiante, descobriremos que foi um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, Judá Iscariote no hebraico. Ele será a pessoa que, para obter dinheiro, o trairá. Ou como diz aqui, o entregará ao sumo sacerdote e aos escribas. E eles o condenarão à morte. Versículo 19. E o entregarão aos gentis. Isso tem a ver com o Império Romano, que representava e governava sobre o mundo. Veremos nas Escrituras algo muito claro sobre isso. Veremos que, com respeito à morte do Messias, toda a humanidade, tanto os gentis como os judeus, são culpados. Por quê? Porque toda a humanidade, todos somos pecadores. Todos fomos destituídos da glória de Deus. Todos nos desviamos da instrução de Deus para cumprir nossa vontade e fazer o que desejamos. Então, todos somos culpados. Mas notem o que diz especificamente aqui, que ele será entregue aos gentis. E diz que eles farão 3 coisas. Diz, para ser trapaceado e açoitado, e esse é um terrível castigo, extremamente doloroso, e logo, em última instância, para ser crucificado. 3 coisas. Será trapaceado, açoitado e crucificado. Agora, isso foi algo que ele não disse uma vez só, mas disse uma e outra vez aos seus discípulos, que a Páscoa se aproximava, e a Páscoa se relaciona com a morte, porque é o dia da redenção, e não existe redenção sem o derramamento de sangue. Então, ele diz que morrerá. Mas notem essa parte onde diz, no final do versículo 19, diz assim, mas ao 3º dia ele se levantará. Ainda que literalmente diz que será levantado. Essa é uma verdade teológica muito importante. O Messias entregou sua vida e tinha o poder para tomá-la novamente, mas não fez assim. Ele foi totalmente submisso e confiou no seu Pai Celestial para que o levantasse entre os mortos. E esse é um exemplo para você e eu de que devemos ser pessoas que confiem, descansem e dependam de Deus para todas as coisas, especialmente para a ressurreição. E recordem que ressurreição é sinônimo de reino. Devemos depender de Deus se queremos ter vida de reino, vida eterna. Bem, logo de revelar isso, que ele seria entregue, condenado à morte, açoitado e, em última instância, crucificado. Mas que ao 3º dia seria levantado. Note o que acontece imediatamente depois. E isso, em primeiro lugar, demonstra falta de sensibilidade. E também que verdadeiramente eles não notavam a importância do que ele acabava de dizer. Ao invés de pensarem no seu Senhor e Salvador, no seu Messias, em tudo o que disse que sofreria, na traição, na trapaça, os açoites e a crucificação, mas que no 3º dia ressuscitaria. Ao invés de pensarem em tudo isso, veja o que acontece. Leiam comigo o versículo 20. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio com eles. E essa é uma verdade importante. Com esses seus 2 filhos, e se aproximaram dele de joelhos para lhe pedir algo. Notem isso. Ele acaba de lhes dizer que estava entregando sua própria vida. Serei condenado à morte, no lugar do povo de Deus. Serei trapaceado. Sofrerei um terrível castigo. Serei açoitado. E, em última instância, um sofrimento ainda maior. Serei crucificado.
E essa mulher chega com seus 2 filhos para pedir algo a ele. A natureza humana nos leva a querer mais, e mais, e mais. Eles se perderam por completo do que ele vinha dizendo a eles. Ele está dando tudo a eles, para que possam encontrar a redenção, que sejam parte do reino de Deus. E seus desejos não eram ser perdoados, experimentar a misericórdia de Deus. Mas notem o que ela lhe diz. Ela vem e se ajoelha pedindo algo a ele. Versículo 21. E ele disse a ela, o que você quer? E ela lhe respondeu, diga, por um lado, isso mostra um reconhecimento da sua autoridade. Isso também aponta à sua divindade. Porque ela diz, fala, e a implicação é essa, que o que ele disser será feito. Só Deus é capaz de dizer algo e que isso se faça realidade. Há muitos falsos mestres hoje em dia que andam dizendo que se você declarar algo, isso se fará realidade. Mas não. Se você entra em acordo com Deus, se declarar a Escritura o que Deus prometeu, então sua autoridade o fará realidade. Mas jamais não somos nós que iniciamos nada. Simplesmente fomos chamados. E aqui está a chave. Fomos chamados a estar de acordo com Deus. Então ela diz, diga que esses filhos meus, que um deles se sente à tua direita e que o outro se sente à tua esquerda no teu reino. Ela está pensando de uma forma muito egoísta. Ela está pensando nos seus filhos e que eles tenham um lugar privilegiado no reino. Mas ela não entende que se trata do reino de Deus. Ela simplesmente crê que ele terá um reino terreno. E ela quer que seus 2 filhos tenham um papel muito importante, uma posição elevada nesse reino. Ela não entende que ele está falando do reino de Deus. E que privilégio, que obra de máxima graça é que você e eu, que somos pecadores, que nós possamos ser convidados a esse reino. E o que ela quer? Pois ela quer ainda mais. Então faz esse pedido. E vamos agora ao versículo 22. Mas, ou seja, ao contrário disso, Yeshua respondendo disse, você não sabe o que está pedindo. E realmente era verdade. Isso confirma exatamente o que eu disse. Ela não entende o que está pedindo sobre seus 2 filhos, que um se sente à direita e o outro à esquerda, quando ele se senta sobre o seu trono no reino de Deus. Assim que diz, você não sabe o que está pedindo. E agora ele olha para os 2 discípulos e diz, vocês são capazes de tomar o cálice que eu estou a ponto de beber e com o batismo com o qual serei batizado? A implicação é que vocês são capazes de ser batizados assim? Quando fala sobre o cálice e o batismo, do que está nos falando? De passar pela crucificação, suportar a vontade de Deus, do Pai Celestial para Ele, o sofrimento. Ele diz, vocês estão preparados para viver o mesmo que eu? Se querem sentar um à minha direita e o outro à minha esquerda, terão que enfrentar a mesma experiência que eu. Estão preparados? Entendem o que significa estar em tal posição? E no final do versículo 22, podemos ler que eles lhe disseram que sim, podemos. Eu não creio que eles de verdade pudessem. Mas uma coisa que sim, será verdade, é que depois da sua ressurreição, depois de que eles verdadeiramente chegassem a uma fé bíblica, um entendimento adequado de quem ele é, entendendo o chamado que está sobre eles,
Muitos dos discípulos, a maioria dos discípulos, pelo que sabemos da tradição histórica, eles sofreram por sua fé de uma maneira muito intensa. E muitos, se não todos, foram executados. Assim que diz, vocês são capazes de participar deste cálice e desse batismo? E eles respondem que sim, são capazes. E ele diz a eles, versículo 23, meu cálice beberão, e com o batismo com o qual serei batizado, vocês serão batizados. Mas o sentar-se um à minha direita e outro à minha esquerda, isso não é algo que eu autorizo, mas para aqueles que foram preparados por meu Pai. Você não se posiciona num lugar assim, simplesmente porque deseja ou porque o pediu, mas é uma decisão de Deus, o Pai. E essa é uma grande mostra dada pelo Filho de Deus como um exemplo para nós, de que sempre devemos demonstrar sua missão ao seu Pai Celestial. Ele não fazia, como dizia frequentemente no livro de João, ele não fazia nada por sua conta. Ou seja, ele veio, esse Filho, e é uma palavra importante, que tanto no hebraico quanto no grego contém um significado adicional. Essa palavra filho significa servo. Filho é alguém que brinda honra ao seu pai. E, portanto, vemos o Filho unigênito de Deus, do Deus vivo, fazendo tudo em submissão para dar honra a Ele e em obediência como exemplo para você e para mim. Então, diz que aqueles que se sentarão à minha direita e à minha esquerda foi preparado. Ou seja, está baseado na vontade do meu Pai, na decisão do meu Pai, para quem Ele tenha preparado. Diz, não posso eu autorizar isso a vocês. Versículo 24. Agora recordemos. Todos os discípulos estavam ali. De uma maneira especial, a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago. Yohaná veio e Jacob se aproximou. Mas todos os demais, todos os discípulos presenciaram isso e notem o que diz a Escritura. Versículo 24. E os 12, tendo ouvido isso, se chatearam por causa desses dois irmãos. Versículo 25. O Messias era um reconciliador. Ele quer que os demais se reconciliem. E por isso, note o que ele diz. Ele busca que cada pessoa entenda como deve responder à sua obra. Lemos com cuidado o versículo 25. Mas Yeshua, chamando-os, e a implicação é que talvez eles tinham raiva, se iraram e se foram, se distanciaram e não queriam andar juntos. Mas Yeshua, chamando-os, lhes disse, vocês sabem que os governantes dos gentis, os gentis, essa palavra aqui se refere àqueles que não têm uma relação de pacto com Deus, aqueles que não estão interessados na verdade de Deus. São pessoas, enquanto a sua fé, com muita frequência, adoram a ídolos para fazer com que esses supostos deuses, esses falsos deuses, façam o que eles querem, a vontade do homem. E é por essa razão que ele diz que os governantes dos gentis, eles governam sobre eles. É o que eles querem. Querem estar em uma posição de onde governem e controlem sua situação. E os grandes, ou seja, aqueles com maior autoridade, não grandes diante de Deus, mas grandes em poder conforme esse mundo, diz que os grandes exercem autoridade sobre eles. Isso é tudo o que eles buscam, ensinar e demonstrar sua autoridade, seu poder. É tudo o que lhes interessa, mas lhes diz, ao contrário disso, versículo 26. Mas essa é uma palavra muito significativa. Como acabo de dizer,
ao contrário de. Essa não é a conduta de um discípulo, de alguém que é um seguidor do Deus vivo. Diz o versículo 26, mas assim não será entre vocês. Nós, como seguidores do Messias, como seus discípulos, não somos pessoas que andamos perseguindo poder e autoridade. Não estamos buscando ser grandes nesse mundo. Em contradição a isso, temos um objetivo totalmente diferente. Qual seria? Aqui nos dirá, lemos, mas assim não será entre vocês, mas aquele que desejar entre vocês ser grande. Diz que esse seja um servo. Então diz, quem quiser ser grande nesse mundo, se esse é o seu objetivo, o que você deve fazer? Converta-se em servo. E quem de vocês quiser ser o primeiro, e essa é uma palavra de prioridade, um termo para ser o principal, a pessoa principal, o foco, em outras palavras, diz, se você quer ser grande, seja um servo, e se quer ser o primeiro, o principal, o centro da atenção, o que diz? Então converta-se em, notem essa palavra, doulos. É a palavra grega para um escravo. Pode significar um servente, alguém que entende sua condição de devedor, que tem uma dívida e necessita pagá-la. E esse escravo atua em obediência para com o seu amo, para com o seu mestre, devido à dívida que tem à sua conta, e essa dívida é o nosso pecado. E aquele com quem estamos em dívida é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o verdadeiro amo, e, portanto, nós nos convertemos, como diz a Escritura, em seus escravos. Como vivemos a vida, e uau, isso é muito diferente de como vive a maioria das pessoas. Quando vivemos a vida dizendo, quero servir aos outros, eu entendo que diante de Deus, sou um escravo. Bem, usualmente pensamos, e é um pensamento correto, que a escravidão é uma posição miserável. Mas nosso amo não abusa de nós. Nosso amo não nos explora. Nosso amo nos ama. Ele é aquele que deu a sua vida por nós. Temos um amo humilde, que nos ama e que nos guiará para tudo o que honrar ao seu Pai Celestial. E notem que ele nos resume tudo numa frase importante. Qual seria? Ele declara algo sobre si mesmo. E uma das coisas que devemos ver sobre as Escrituras é que uma vez e outra vez a Bíblia nos manifesta é que Yeshua é Deus entre nós. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas a Escritura nos demonstra que ele é um servo humilde. Quando ele deixou seu trono nos céus, quando ele entrou nesse mundo tornando-se a si mesmo em forma de homem, ele veio com um propósito específico. E esse foi fazer a vontade do seu Pai. E, com efeito, essa é a vontade do seu Pai, prover redenção para nós. Recordemos, veremos, sem a menor dúvida, que quando o Messias sobe a Jerusalém, essa última vez, fará o que falava no início dessa passagem. Irá ali com o fim de celebrar a Páscoa. E como lhes disse, a Páscoa é a festa da redenção. Foi durante a Páscoa, quando o povo, os filhos de Israel, experimentaram a redenção no Egito para sair da escravidão. E da mesma forma nós experimentamos uma Páscoa, uma verdadeira Páscoa. Nosso Cordeiro é o Messias. E o sangue que ele derramou é uma referência ao sangue que foi colocado nas portas para apontar que essa casa
tinha recebido a redenção. E através dessa redenção, inicia uma travessia. Tendo sido livre, a travessia consistiu em caminhar com Deus, fazer sua vontade e, em última instância, entrar na terra prometida. Tudo isso é um paralelo. Tudo isso é um paradigma que serve para que entendamos nosso caminho de fé. E por isso é que diz, concluindo, leiamos, por favor, o versículo 28. Assim como, o que foi dito sobre ser um servo, sobre ser um escravo, que aquele que quer ser grande, que se comporte desse modo, e o que quiser ser o primeiro, que demonstre uma conduta de servo e escravo. Assim como esse é o exemplo, assim como o Filho do Homem. Filho do Homem significa servo da humanidade. Assim como o Filho do Homem não veio para ser ministrado, mas para ministrar e para dar, notem isso, para dar sua vida. E essa é a palavra-chave. Muitas Bíblias dizem em resgate. É uma palavra que se relaciona com a redenção, que ele não veio para ser servido, mas para servir. Não veio buscando receber, mas buscando dar. Ele é o exemplo. Ele veio, notem, não para ser servido, mas a Escritura diz no final do versículo 28, mas dar sua vida em redenção para muitos. Na linguagem bíblica, muitos pode significar todos. Vemos isso com a palavra hebraica harbei, e do que fala é da norma. Nos fala do desejo, da vontade de Deus. No final, serão poucos que encontrarão essa redenção. Mas essa redenção, e essa é a verdade bíblica, essa redenção foi prevista para todos, e se você não experimenta essa redenção, é devido a que você não a recebeu pela fé. Você não está convencido dos teus pecados e entende que a única maneira de encontrar misericórdia é por meio da mensagem do Evangelho do Messias Yeshua. Ele morreu na cruz, mas se levantou com um convite de reino para você e para mim. For you and for me. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.